Fala galerinha do bem, hoje o vídeo é para você apaixonado por cinema. Eu vou falar de 3 filmes que retratam a vida da pessoa com deficiência. E é claro que eu vou falar minhas impressões desses filmes quase clássicos sobre a nossa vida em rodinhas. E eu vou dizer se vale a pena assistir e tem polêmica, viu? E o último filme é incrível, então pega a sua pipoquinha e cola em mim, que eu sei o caminho. Come on, get up. Morning, Brian. O primeiro filme da nossa lista é A Teoria de Tudo, 2014. Essa película é baseada na história real de Stephen Hawking, um dos maiores cientistas da história. Stephen vivia tranquilamente sua vida estudando e apaixonado pela ciência, mas foi aos 21 anos que ele descobriu que sofria de ELA, esclerose lateral amiotrófica, e daí sua vida mudou completamente. Depois do diagnóstico, os médicos afirmaram que ele não passaria dos 23 anos. Ele mostra uma grande força para descobrir o que estava acontecendo com ele. Stephen vai se adaptando diante aos novos desafios e não desiste de viver. Apesar das trágicas previsões médicas, ele continua a trabalhar e faz várias descobertas importantes para a ciência. E, por incrível que pareça, viveu até os 76 anos de idade e se tornou um dos maiores cientistas de todos os tempos. Além disso, o filme mostra a relação dele com os amigos, família, esposa, trabalho e mostra muito bem a realidade de uma pessoa com deficiência, principalmente em um momento que essa doença não era tão conhecida assim. Outra coisa que vale ressaltar é a atuação do ator como Stephen Hawking. Apesar do ator não ter deficiência, na minha opinião, foi interessante ele ter sido escolhido para a atuação, porque era importante ao enredo mostrar o processo degenerativo da doença desde o momento em que Hawking ainda tinha todos os movimentos preservados. O filme é tão real, que me fez recordar os momentos mais difíceis que enfrentei com um ex-namorado que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla enquanto estávamos juntos. E é um filme emocionante de reflexões profundas. Vale a pena conferir. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. Do you have any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Próximo filme. Como Eu Era Antes de Você, de 2016. Minha opinião sobre esse filme é polêmica, tá? É uma adaptação do best-seller de Jojo Moyes. Conta a história de um milionário chamado Will Traynor, que leva uma vida repleta de viagens e esportes radicais, até sofrer um acidente de trânsito e se tornar tetraplégico. A situação o torna depressivo e bem sarcástico, complicando em muito a vida dele, de seus pais e também dos cuidadores que vão apoiar ele. Well, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed. Yet. Neste meio tempo, Will afirma que só ficaria vivo por 6 meses para que os pais aproveitem a presença dele um pouco e logo depois procurariam um procedimento chamado morte assistida. Em uma de suas buscas para um cuidador, ele encontra uma moça, Louisa Clark, que é contratada para cuidar dele. Clark é uma pessoa simples que enfrenta grandes dificuldades financeiras e faz o possível para melhorar o humor de Will, que sempre se mostra muito irritado e não gosta nada desse processo de receber cuidado. Mas é aí que tudo muda por um romance que começa a despontar entre os dois. Atenção ao spoiler, hein? A cuidadora mostra um mundo de possibilidades para Will. Eles vivem várias aventuras e começam até um relacionamento sério. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. Apesar dele se apaixonar pela moça e viver uma vida melhor ao lado dela, não é suficiente. Ele opta pelo suicídio assistido por não querer viver nessas condições.
Ele não consegue aceitar o fato de ter ficado tetraplégico. Eu entendo que podia ser uma vida boa, mas não é a minha vida. Não chega nem perto. Você não me conheceu antes. Eu amava a minha vida. Eu amava muito. E eu não sou o tipo de homem que aceita isso. Você nem tá dando uma chance. Você não tá me dando uma chance. Eu me tornei uma nova pessoa nesses últimos 6 meses por sua causa. Eu sei, e é por isso que eu não posso te manter presa a mim. Eu não quero que você perca nada que outra pessoa poderia te dar. E sendo egoísta, eu não quero que você olhe pra mim um dia e sinta o mínimo de arrependimento ou pena. Isso jamais aconteceria. E aqui que fica a minha crítica ao filme. Eu fico pensando sobre quem está enfrentando os primeiros anos de lesão, que costumam ser bem complexos. Aí ele vê um filme como esse e pensa que não é possível ser feliz sendo cadeirante e que nunca terá uma realidade satisfatória com nada que faça. Porque um homem muito rico, com um amor na vida, seus pais ao lado, não conseguiu superar esse momento, quem é que vai? Por isso, a conscientização sobre a depressão é muito importante, porque claramente esse rapaz precisava tratar de suas emoções para conseguir ver e sentir melhor as belezas da vida. Cá para nós, sabemos como para muitos cadeirantes é bem difícil viver relações afetivas. E apesar de a história retratar como um cadeirante com uma limitação grave, tendo uma relação saudável e experimentando outras possibilidades incríveis de viver, para ele não é suficiente. A opção dele de tirar a própria vida deixa uma mensagem muito negativa sobre ser cadeirante, reforçando o preconceito de que é impossível ter uma vida plena na cadeira de rodas. Poxa, que triste! Para vocês terem uma noção, em alguns países do mundo é possível fazer esse método. Ele não é chamado de eutanásia, sim de suicídio assistido ou morte assistida, mostrando que a pessoa está bem consciente do procedimento que está realizando. Sabemos que a vida não é fácil para ninguém, né, galera? Todos estamos matando um leão por dia. E apesar de qualquer condição que você esteja vivendo, sempre tem essa mensagem de que vale a pena viver. Eu busco enfrentar a vida com muita alegria. Claro que eu tenho meus momentos difíceis e deprês, mas eu procuro focar nas possibilidades, nas oportunidades e na diferença que fazemos para as pessoas que convivem conosco, para a evolução deste mundo. Por isso, eu vou terminar essa lista com um filme que realmente traz uma mensagem positiva. E ele retrata muito bem a realidade de nós, tetraplégicos. Os Intocáveis. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. O filme é baseado em uma história de duas pessoas muito diferentes. De um lado, Philip, um homem rico que sofreu um grave acidente e ficou tetraplégico. E do outro lado, seu cuidador, Dries, um homem negro que nunca tinha trabalhado dessa forma. Nunca nem tinha convivido com uma pessoa com deficiência. Gente, olha só que bagunça. Mas dessa relação começa a surgir uma grande aula de empatia. Dries questiona Philip porque ele havia sido escolhido, sendo que o cadeirante rico, com certeza, tinha a possibilidade de contratar profissionais mais capacitados que ele. E a resposta é muito interessante, que apesar dele não ter toda a técnica para esse trabalho, ele o tratava como uma pessoa comum, não sentia pena dele. Aí nasceu uma grande amizade. Dries apoia muito a Philip a entender que havia ainda muita vida pela frente, que ele podia sonhar e viver muitas coisas lindas. Philip também apoia Dries nos seus conflitos familiares e como uma pessoa com uma renda muito baixa também. Caprichei. Olha, Brisores. Que horror. Que horror. Você é cruel. Ah, eu adorei. Ah, não. Ó, agora um coletinho de couro sem manga, umas correntinhas, bonezinho estilo Village People de guarda. Está parecendo o Gengis Khan. Esse filme nos faz refletir muito. O que nos impede de sonhar? O que tem nos segurado de viver as coisas que podemos viver? Acho a reflexão muito importante porque Philip nunca imaginou que poderia viver mais coisas e só deveria esperar a morte chegar. Mas com esse contato tudo se renova e ele se percebe uma pessoa com muitas outras possibilidades. E é exatamente assim no início de uma lesão, né, gente? No início a gente acha que a vida acabou,
mas com o tempo vamos percebendo nosso potencial de vida e possibilidades. Todos os dias podemos renovar nossa vida e encontrar caminhos que nunca pensamos que existiam. Podemos nos deparar com o amor, a alegria e realizar experiências extraordinárias. Assista esse filme, por favor, é uma aula para a vida. O que vocês acharam das minhas opiniões? Concordam, discordam, concordam em parte? Escreve aí para eu saber. Também comenta aí embaixo o seu filme favorito com essa temática e quem sabe eu faço uma parte 2. Compartilhe esse vídeo com um amante do cinema ou alguém que precisa ouvir essas reflexões. E não se esqueça, cola em mim que eu sei o caminho.